Os aromas, cheiros e sabores que permeiam a culinária amazônica virão um verdadeiro negócio dos sonhos para o administrador Pedro Henrique Amaral, quando inaugurou a unidade do Amazônia Soul em São Paulo em 2018. Ele costuma dizer que não vende comida, mas experiências. E é essa sua missão enquanto empreendedor: propagar a cultura, a gastronomia e a história do povo do norte do país por meio dos pratos amazônicos, servidos no restaurante Amazônia Soul, que pouco a pouco está conquistando o paladar paulista. Paraense, Pedro Henrique é um entusiasta da culinária amazônica e, se depender dele, ela vai ultrapassar as fronteiras do país. Meu nome é Pedro Henrique Amaral, eu sou formado em administração e atual proprietário da Amazônia Soul de São Paulo e tenho 39 anos. Eu comecei a empreender de fato ainda quando eu morava em Belém. O meu pai tinha uma pequena empresa de construção civil e durante um período ele ficou doente e acabei ajudando ele nesse início. Isso despertou em mim essa vontade de ter um negócio próprio e trazer oportunidade das pessoas conseguirem conhecer coisas diferentes, né? Quando eu mudei para São Paulo, 8 anos atrás, eu já vim com essa ideia no meu subconsciente. E quando surgiu a oportunidade de abrir a Amazônia Soul aqui em São Paulo, eu abracei com toda a força e, graças a Deus, estamos aqui até hoje. A Amazônia Soul, ela representa para mim tudo nesse momento. É uma oportunidade excelente que a gente tem, nós como nortistas, né, de trazer um pedaço da nossa cultura e da nossa gastronomia para uma cidade tão grande como São Paulo. É muito difícil hoje em dia trabalhar com esses insumos porque eles são muito únicos, né, e vêm de muito longe. Então, acaba tornando cada vez mais especial trabalhar com esses insumos, esses produtos todos e trazer essa gastronomia que é tão complexa e é tão rica em sabores e que as pessoas, a grande maioria, não conhece e não tem a oportunidade de experimentar. Aqui na Amazônia Soul você vai encontrar principais produtos da gastronomia amazônica. E aí, quando eu falo gastronomia amazônica, muita gente confunde achando que nós somos apenas do estado do Amazonas. Mas, na verdade, a gente tenta englobar a região norte como um todo, trazendo um pouquinho de cada lugar para poder enriquecer o espaço e ajudar as pessoas que não têm a oportunidade, que são nortistas, estão em São Paulo, ou que tiveram a oportunidade de, em algum momento, experimentar essa gastronomia, em ter esses insumos aqui em São Paulo, experimentar e matar essa saudade. A experiência de quem nunca experimentou a comida nortista, ela é muito engraçada às vezes, né? Os nomes são muito diferentes, né? As pessoas não estão acostumadas com isso. Então acaba que elas vêm, algumas por curiosidade, outras realmente porque já tiveram algum contato com essa gastronomia. E essas pessoas que são totalmente novas, a gente tem um cuidado especial de explicar a história dos insumos e como eles foram até chegar aqui e até serem apresentados na mesa para ele. E a Amazônia Soul vem justamente para fazer parte disso, desse grande centro gastronômico que é São Paulo, e podendo trazer esses insumos e produtos que são tão diferentes. A veia empreendedora, ela surgiu ao longo do tempo, mas foi uma vontade que foi crescendo, principalmente quando eu decidi que eu estudaria administração de empresas. Então, dentro do próprio curso, isso foi se desenvolvendo dentro de mim e acabou culminando com a Amazônia Soul hoje como ela está. A vontade é cada vez empreender mais, fazendo a Amazônia Soul crescer, obviamente, e também havendo a oportunidade de fazer outros tipos de negócios, né? A Amazônia Soul, ela surgiu, na verdade, há 15 anos atrás. Foi o meu primo que iniciou isso, o nome dele é Carlos Castilho, junto com o filho dele, o Eduardo Castilho. Eles começaram a empreender com a Amazônia Soul no Rio de Janeiro, em Ipanema. Até hoje existe ainda essa loja lá, o restaurante. E 5 anos atrás surgiu a oportunidade de abrir aqui em São Paulo. Eles receberam contato de uma outra pessoa, primeiramente, e lembraram que eu estava aqui e já tinha essa vontade de empreender. E aí decidiram me convidar
para integrar essa equipe e juntos a gente pudesse abrir aqui a Amazônia Soul em São Paulo. O início foi bem complicado, por um lado, e muito recompensador pelo outro, né? Foi difícil, como qualquer outro negócio, né, que está no início. As pessoas não conheciam. Como eu falei no início, é uma gastronomia que as pessoas conhecem muito pouco. Apesar de nós sermos todos brasileiros, nosso país tem uma dimensão continental. E aí, nesse ponto, dificulta as pessoas terem acesso a todas essas informações. Então, quando nós abrimos aqui no início, nós tivemos que fazer esse trabalho, primeiro, de conscientização das pessoas, de qual era a proposta da casa e como isso poderia enriquecer uma cidade como São Paulo, que já existe gastronomia do mundo inteiro, né? E então foi muito difícil nesse início fazer as pessoas conhecerem. E ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo. Chegando até o ponto hoje, graças a Deus, a gente é uma das referências de gastronomia da Amazônia em São Paulo. A logística da Amazônia Soul hoje ela funciona da seguinte forma. O meu sócio Eduardo, ele está em São Paulo. Desculpa, o meu sócio Eduardo está em Belém e ele me ajuda com os fornecedores locais, né, pequenos fornecedores. Eu também vou a Belém e viajo para outras cidades também do norte em busca de novos produtos, novos insumos que a gente possa trazer para São Paulo para poder apresentar para o público. Então, muito dessa logística é feita através de avião e caminhão, que são os dois principais meios de envio que nós temos. O caminhão leva em torno de 10 dias, as coisas saindo da região norte, e de avião demora em torno de 2 dias para chegar aqui. Os nossos fornecedores, eles são principalmente pequenos produtores. Nós temos uma política dentro da empresa de procurar sempre trabalhar com um pequeno produtor. Dessa forma a gente consegue tirar o intermediário, que é quem realmente leva grande parte do valor daquele insumo, e a gente consegue remunerar o produtor final de uma maneira mais justa. E dessa forma a gente garante também que ele tenha o interesse em sempre fornecer para nós os melhores produtos dele. Então dessa forma a gente gira a cadeia e a gente faz esse dinheiro sair da região sudeste e retornar para a região norte, fomentando sempre a região e ajudando cada vez mais nesse crescimento dessa cadeia produtiva. Por muito tempo a região norte ela é esquecida. Não é que ela foi esquecida no passado, ela continua sendo esquecida até hoje. Então, poder fazer a região como um todo, fomentar a região como um todo e ajudar as pessoas de lá a terem condições de ter uma vida melhor, de conseguir comprarem produtos melhores, né? Isso não tem preço. A Amazônia Soul ela funciona de terça a domingo. Sempre de terça a sábado, de meio-dia até às 22 horas, e no domingo, de meio-dia às 18. Na Amazônia Soul nós temos alguns campeões de venda. O açaí é um dos nossos carros-chefes e o tacacá. São dois pratos muito requisitados aqui. O açaí, a gente tem um cuidado especial, porque a gente precisa explicar que ele é diferente do que normalmente é comercializado em São Paulo. Infelizmente, o açaí, quando ele saiu da região norte, ele teve a sua forma de consumo muito deturpada. Então, o que nós chamamos que é o caboclo ribeirinho, que é aquela pessoa que mora tradicionalmente na beira dos rios, na região amazônica, e tem o açaí como uma das bases da sua alimentação, ele consome o açaí puro. Então é a fruta, você faz a despolpa dessa fruta e consome ele próximo da temperatura ambiente ou geladinho, se for principalmente como uma forma de sobremesa. Então ele é como se fosse o nosso arroz e feijão. Talvez essa seja a forma mais fácil de explicar. Já o tacacá, que é o nosso outro campeão de venda, eu costumo dizer aqui dentro do restaurante que ele é a comida mais autenticamente brasileira que existe. Porque é a que menos sofreu influência externa, né, dos colonizadores ou de qualquer outro meio externo da região. Então ele é um prato que ele é consumido, servido em uma cuia. Dentro dessa cuia ele é montado em camadas. Então você vai ter uma goma de tapioca hidratada, que ela vai ter uma função muito importante dentro do tacacá, que é manter essa bebida quente enquanto você consome.
o tucupi, que é o sumo da mandioca. Então a mandioca é ralada, prensada, esse líquido é coletado, ele passa por um processo de fermentação, ele é temperado e então é que ele é servido. Em cima do tucupi a gente coloca o jambu, que é uma erva muito parecida com o espinafre, que você pode ter como referência. Mas ele tem uma substância muito característica que causa uma leve dormência na boca. Então isso proporciona uma experiência diferente. Então, assim, enquanto você está consumindo, você sente que tem alguma coisa diferente, as pessoas que não conhecem estranham um pouquinho, a gente faz questão de explicar isso no começo para a pessoa, então isso vai acontecer. E os camarões secos, que finalizam o prato. Durante a pandemia nós tivemos que nos reinventar. Nós chamamos os fornecedores, chamamos os prestadores de serviço, renegociamos os contratos. Infelizmente tivemos que rescindir alguns, ficar apenas com o que a gente considerava que era o essencial. E isso nos forçou a nos reinventar enquanto negócio, principalmente só com um delivery, praticamente, que nós tínhamos disponível. Era a única ferramenta que nós tínhamos. Então, uma vantagem foi que nós já tínhamos o delivery antes da pandemia, mas o delivery não era tão forte quanto é hoje. O delivery passou de algo em torno de 7% do nosso faturamento total antes da pandemia para algo em torno de 30% a 40%, dependendo do mês. Então, é um aumento muito expressivo. Aliado a isso, o retorno das pessoas frequentando a casa fez com que a gente se mantivesse durante esse período e agora a gente está com novos projetos para 2023 em diante, com intenção de crescimento, realmente. Bom, hoje eu sou responsável pela parte administrativa e financeira da empresa em São Paulo, né? Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo como fazer a gestão dessa parte financeira. É uma coisa muito delicada, porque muitos empreendedores cometem um erro no começo de achar que todo o dinheiro que entra é lucro da empresa. E nós sabemos que isso não é verdade. Muito daquele dinheiro que entra, na verdade, ele já está comprometido, porque é o que você vai utilizar para pagar as suas despesas do dia a dia, funcionário, água, luz, aluguel e principalmente os insumos. Então, se você não tiver atenção a essa parte financeira, corre um sério risco de você não durar muito tempo nesse ramo. E, na verdade, no negócio como um todo, né? Mas eu entendo o quão importante o Sebrae é para qualquer negócio. Qualquer pessoa que decide empreender, a primeira coisa que ela tem que fazer é buscar conhecimento. Eu tive a sorte de ter a experiência dentro da minha casa, através do meu pai, de fazer um curso de administração de empresas e depois ter um sócio que pudesse me ajudar nesse sentido, principalmente no início, quando você ainda está aprendendo como as coisas funcionam. A dificuldade inicial que eu tive no empreendimento foi justamente a falta de conhecimento do próprio negócio em si, né? Foi uma coisa que aconteceu com uma certa velocidade, então isso fez com que eu fosse obrigado a aprender com o negócio andando. Essa nunca é a melhor opção. O ideal é que você sempre busque informações sobre o negócio antes de você abrir. Com isso, você minimiza a possibilidade do negócio não dar certo. Na verdade, eu acho que a minha principal dificuldade hoje ainda são os insumos. Tá? Por trabalhar com insumos muito únicos, infelizmente, na região norte, a gente ainda não tem essa cultura, ainda não acordou de uma maneira como um todo para enxergar a oportunidade que está sendo apresentada. Então, hoje em dia é muito difícil. Esse trabalho que nós fazemos de ir até o pequeno produtor, de conversar com ele diretamente, de entender qual é a necessidade dele e de que forma nós conseguimos, comprando o produto dele, ajudar, talvez essa seja a maior dificuldade. Quer seja de um produtor de farinha, quer seja de um pescador, quer seja de um produtor rural ou agrícola, esses insumos, eles precisam ter um cuidado maior para que eles possam, em uma oportunidade de crescimento, conseguirem suprir a demanda, né? Então, hoje, a demanda ela vai ser suprida, o comércio local vai ter a sua demanda suprida, mas quem é de fora ainda tem dificuldade muito grande com isso. Porque existem questões sanitárias que precisam ser obedecidas, questões legais que precisam ser obedecidas para fazer esses insumos chegarem onde eles precisam chegar, quer seja
em São Paulo, quer seja no Sul ou no Nordeste, ou qualquer outro lugar, até mesmo fora do país, como em alguns casos tem acontecido. Eu costumo dizer que nós não temos concorrentes, mas cabe uma explicação para isso. Não é que não existam outros lugares que trabalhem com comida da Amazônia, obviamente existem, mas eu entendo que são públicos diferentes, são perfis diferentes. Então, a pessoa que vem aqui na Amazônia Soul, ela procura o ambiente, procura o tipo de serviço, procura, obviamente, o sabor da comida. As redes sociais hoje elas têm um papel fundamental. É uma forma que nós temos de nos comunicar com o nosso público sem necessariamente ter que falar com ele cara a cara. É claro que a gente tem aqui o boca a boca, que são as pessoas que frequentam e falam sobre o lugar, né, para os seus conhecidos, mas as redes sociais nos dão a possibilidade de alcançar um público muito maior. Então, a partir do momento que a gente conta uma história, que a gente posta uma foto e explica aquilo, e as redes sociais multiplicam, fazem um movimento de onda, né? Você gera aqui um ruído e esse movimento de onda ele vai expandindo e tem um alcance muito maior. Então, hoje em dia, por exemplo, nós recebemos clientes que vêm de cidades a 200 quilômetros de distância daqui. Eu costumo dizer que nós não temos concorrentes, mas cabe uma explicação para isso. Não é que não existam outros lugares que trabalhem com comida da Amazônia, obviamente existem. Mas eu entendo que são públicos diferentes, são perfis diferentes. Então, a pessoa que vem aqui na Amazônia Soul, ela procura o ambiente, procura o tipo de serviço, procura, obviamente, o sabor da comida. Então, o que a gente faz aqui, e a gente costuma sempre explicar para os nossos clientes, é que você pode vir aqui, ter uma experiência, você pode ir em outro lugar, ter outra experiência. Então, o que vai determinar, na verdade, é o local que você vai se sentir melhor. Nós recebemos muitos contatos de pessoas de outros lugares querendo levar a Amazônia Soul. Hoje em dia, a Amazônia Soul existe em 2 lugares, apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo. E são lojas próprias, não são franquias, não são nenhum outro tipo de comercialização. Então, são 2 empresas, uma no Rio e uma em São Paulo, e eu costumo dizer que nós fizemos o caminho inverso. Normalmente as pessoas abrem no local de origem, de onde você é, para depois fazer um processo de expansão levando para outros lugares. Nós fizemos o contrário. Primeiro foi aberto no Rio, depois foi aberto em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de ter durante algum tempo uma loja nos Estados Unidos, na Flórida. Infelizmente veio a pandemia, nós tivemos que dar esse passo para trás para nos reorganizar. E quem sabe agora, a partir de 2023, a gente consiga continuar com o nosso plano de expansão, que é, sim, crescer para outros lugares. E então nós estamos estudando os formatos diferentes de negócios, onde a gente pode levar a Amazônia Soul, e não só a Amazônia Soul, mas a região norte do país para outras regiões. Na Flórida, nós tivemos um primeiro contato com as pessoas que são brasileiras, né? E aí os brasileiros experimentando tinham o cuidado de levar esses insumos para suas casas, apresentar para os seus amigos americanos e daí despertar essa curiosidade para que eles voltassem e consumissem conosco diretamente. Então, uma coisa que aconteceu ao longo do tempo que foi muito interessante foi a questão do envio, do delivery. Enquanto aqui em São Paulo e no Rio nós ficamos mais limitados à área urbana, a parte da cidade, nos Estados Unidos existe uma logística que funciona muito melhor. Então nós recebíamos os pedidos durante a semana e tinha um dia específico onde nós preparávamos os isopores e a gente conseguia fazer o envio desses produtos para qualquer outro lugar dos Estados Unidos em no máximo 72 horas. Então isso era muito legal. Você imagina um nortista, um paraense, um amazonense tendo a oportunidade de morar na Califórnia e tomar um tacacá, que é um prato tão único nosso. Então isso era muito legal.
Infelizmente veio a pandemia, nós tivemos que reduzir a nossa operação, mas ainda está no nosso radar, nós temos vontade sim. E a meta, como dizia o meu sócio Castilho, é abrir uma Amazônia Soul na Times Square, em Nova York. Os planos para o futuro da Amazônia Soul sempre são o de continuar perpetuando e demonstrando essa gastronomia tão única que é a culinária amazônica e levando para outros lugares, cada vez mais apresentando para outras pessoas. A gente entende que isso é um negócio. Claro, no final das contas, no final do mês, ele tem que pagar as contas. Mas o principal não é esse. O principal é poder mostrar para as pessoas a gastronomia que existe na região norte e que é tão pouco conhecida. Como eu falei no começo, nós temos uma dificuldade muito grande em conhecer nós mesmos, enquanto povo brasileiro. Nós temos gastronomias riquíssimas. Cada região do país tem a sua particularidade. Infelizmente, as regiões norte e nordeste acabam sendo mais esquecidas nesse sentido. O Nordeste leva uma vantagem por ter muita região de praia, então os turistas procuram muito essas regiões mais quentes, né, e acabam experimentando essas gastronomias locais, mas a região norte a gente já não tem essa mesma coisa. Existe um movimento dos governos estaduais em gerar mais público, gerar mais oportunidade das pessoas conhecerem através de fomentar o turismo local. A gente entende, obviamente, que a floresta em pé ela é muito mais importante do que a floresta no chão. Mas existe a possibilidade, tranquilamente, de os dois caminharem juntos. E é um papel nosso, enquanto embaixadores fora da região norte, fomentar esse turismo, fazer com que as pessoas viajem até lá. A gente sabe que isso é caro, mas a gente entende que vale a pena, porque são experiências únicas. Você pode vir aqui, você pode comer, você gostou da comida, mas tenha certeza que você vai sair daqui me ouvindo dizer que você tem que ir na região norte. Vá lá, conheça in loco, viva experiências únicas, nadar num rio amazônico, você poder olhar para a margem ou tentar enxergar a margem do outro lado do rio e não conseguir enxergar, ou então você ter a oportunidade de pegar um barco, atravessar, chegar numa região de uma ilha, onde existe um restaurante lá dentro, e você almoçar ou jantar enxergando a cidade por um outro ângulo, são sensações indescritíveis. Eu acredito que a principal dica que eu posso dar para qualquer pessoa que vai começar, não só o nortista, mas qualquer negócio, é busque conhecimento antes de você abrir o seu negócio. Minimize as possibilidades de você não ter sucesso. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você entender do seu negócio ou do que você quer ter como negócio, maiores são as chances de você ter sucesso. Então, se você procurar, principalmente através do Sebrae, que tem vários cursos disponíveis e muitos deles gratuitos até, você vai conseguir minimizar essa possibilidade de não dar certo. É muito difícil, eu não vou mentir. Todos os dias você dorme pensando nas coisas que você precisa fazer, você acorda pensando nas coisas que você precisa fazer. E quanto mais conhecimento é para a vida, conhecimento é seu, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você, nunca. Então esse é o maior investimento que você pode fazer em você mesmo. Buscar conhecimento, para daí tomar os passos que você deseja. Hoje eu te digo que eu sou muito realizado no meu negócio. Eu sou muito feliz de fazer o que eu faço. É muito difícil a gente conseguir conciliar a felicidade com algo que consiga te trazer uma satisfação, inclusive financeira ou pessoal, né? Então, com o passar do tempo, consegui entender isso, que eu gosto de fazer isso e que eu garanto que eu sei fazer isso, isso me faz dormir de noite tranquilo e com certeza muito realizado. A gente não vende comida, a gente vende experiência. A gente proporciona experiências diferentes para que as pessoas passem a conhecer e despertem cada vez mais essa curiosidade de conhecer até outros lugares, não necessariamente somente a região norte.